Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho com o Vascão da Gama vencendo 4 pro Colossal da Colina, 3 pro Vitória. Meus amigos, quem não morreu do coração hoje, ó, tá bom, tá bacana aí o teu cardio, hein, meu chefe, ou minha chefa, né? E ao mesmo tempo, minha galerinha, hoje foi um carrossel de emoções. O que eu xinguei, o que eu reclamei, o que eu fiquei puto com o time do Vasco hoje, não tá no gibi. O Vasco conseguiu hoje entregar tudo quanto foi tipo de emoção à sua torcida. Ele se sentiu no céu, abrindo o placar com 5 minutos. Ele se sentiu no inferno, tomando a virada de 2-1. Ele se sentiu, olha aí a mexida do Diniz aí, tá carimbado que o Verratti não pode mais ser titular. O Vasco é outro no começo do segundo tempo, vira. O Vitória tem um jogador expulso, na minha opinião, de maneira errada, eu vou falar isso daqui a pouco. E o Vasco, logo quando bate a falta do lance, que originou aí a expulsão do Halter, o Vasco toma um gol. E aí, meu amigo, não tinha uma alma viva, penada, vascaína aí, que não tava puto da vida, cara. 28 minutos, já mais da metade do segundo tempo, não é possível que o Vasco vai entregar o jogo. Não é possível. E o Vasco consegue, com tão criticado o GB, com mérito, porque vinha numa iaca desgraçada, o GB entra com 51 minutos do segundo tempo, o moleque crava a bola de cabeça e bota o Vasco na frente do placar de novo, 4-3. Então hoje, em termos de emoção, em termos de entretenimento, prato cheio, não tem o que falar. Agora, vamos analisar a parada séria? Séria mesmo? Não dá para o Vasco, com o investimento que tem, com o novo time que o Vasco tem, com o que o Vasco começa a aspirar no campeonato e até pensando num título de Copa do Brasil, não dá para o Vasco jogar do jeito que jogou hoje. Não dá. Se a gente quer realmente continuar vencendo, se fixar na primeira página da tabela, quem sabe até tentar pegar uma pré-vaga de Libertadores por brasileiro, porque a Copa do Brasil, a gente pode ser campeão? Pode. Mas não dá para contar, né, com o ovo na parada lá da galinha, até porque são adversários complicadíssimos, seja Fluminense, Cruzeiro ou Corinthians. Agora, com o futebol que o Vasco apresentou hoje, não dá, rapaziada. Não dá. E olha como a vida ela é uma eterna roda gigante, né? Tem um pensamento muito sábio que é: quem tá em cima, cuide-se e para continuar lá de baixo. E não menospreze e não taque pedra em quem tá aqui embaixo. Né? Lute para quem tá em pé, lute para continuar de pé. E olha como é que a vida muda de minuto a minuto, né? Pra mim, se fosse escolher os 2 piores jogadores do time do Vasco hoje, eu escolheria o Léo Jardim e o Pablo Verratti. E se você volta um pouquinho no tempo, seria quase uma heresia tu falar um negócio desse. Qual vascaíno em sã consciência vai criticar o Verratti e o Léo Jardim? E iria colocá-los como os piores jogadores do time. As coisas mudam. O Léo Jardim é mais um momentinho, o Verratti é outra discussão, é outro papo, que eu vou ter que voltar a falar disso novamente aqui no pós-jogo, mas é papo para daqui a pouco. Vou só fazer uma pausa rapidinho, galera, antes desse preâmbulo, para lembrar vocês aí que a GoCase é a nossa parceira do canal Futebolaço, começo de mês, tá geral com din-din no bolso. Pô, vamos ser felizes, ajudar o Vascão e comprar produto legal, ó. Comprar uma capinha de celular, segunda sai de graça na GoCase, são várias estampas, use o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto e compras acima de R$190, até 3 vezes sem juros no cartão. Coisa linda, tá? Copinho térmico, copinho não, tem copão de 1,120 litro e também tem de 470 ml. Vai ao seu critério e seu gosto. Esse de 1,120 litro tem tampa e canudo, mas você pode tirar para usar ele sem tampa. São várias estampas na GoCase, que inclusive você pode personalizar com nome e número, tá? Então dá uma olhadinha que com certeza alguma vai te agradar. Dieguinho, preciso de uma garrafa, cara, para levar para o trabalho, para ir para academia. Tem a de entrada, 500 ml,
garrafa Urban e tem a Flip Pro de 700 ml. Pô, Diguinho, eu vi que tem uma tal de Urban aí, que ela tem 2 tamanhos. Tem, você pode personalizar com o seu nome, a de 950 ml ou a de 650. Pô, Diguinho, essa garrafa do Boston Celtics aí, é porque na Gold Case tem linha da Marvel, da DC, da NBA, do Ayrton Senna, do Naruto. Tem muita coisa legal, não é só Vasco. E o mais legal é que o cupom GOVASCO funciona para qualquer produto lá do site, tá? Mochila também você pode comprar. Essa aqui é a mochila que eu uso direto. Sou muito fã dessa mochila aqui. Tem carregador de celular, carregador portátil. Tem uma infinidade absurda de produtos. Gold Case, parceira do canal Futebolaço. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o teu desconto. E vai no link da descrição ou no QR Code. Dito isso, vamos agora focar no jogo, galera. Fiz meio que um resumo das emoções, mas vamos fazer algumas análises aqui. Primeiro, eu pedi a escalação que o Diniz levou a campo hoje. Tietê e Barros na cabeça de área, Hugo Moura na zaga, pensando que a gente ia ter que construir um pouquinho, porque o Vitória ia jogar de bloco baixo. E seria importante ter o Robert Renan jogando com o pé bom ali pela direita. O Lucas Freitas já é um jogador de nível um pouco mais baixo, e ter ele jogando torto pela direita, e principalmente num jogo que você precisaria construir de trás, acho que não seria legal. Então acho que o Hugo já jogou bem na zaga e daria para ir com essa formação. Eu até sugeri o Piton começar o jogo e não Puma, porque o Verratti ia começar o jogo, o Vitória ia jogar fechado, e a gente, quando chegasse pela esquerda, seria importante ter um jogador com a perna boa para cruzar essa bola na área. Até falei que de repente o Piton começando o jogo poderia até ajudar o Verratti a encerrar essa má fase, essa falta de gols aí. E sobre essa questão da lateral esquerda, o Diniz ele tem sido um cara um pouco coerente, né? Quem tá jogando melhor, quem vem jogando, ele mantém. O Tietchan acabou voltando pro time, deu meio com uma cagadinha aí, porque foi bem no período ali que o Vasco perdeu o Barros. Aí na outra sequência o Cuesta também ficou fora, deu para improvisar o Hugo, então o Tietchan cavou 2 jogos aí no time titular. Então o Tietchan deu essa sorte, porque se o Cuesta está disponível e no jogo do Palmeiras o Barros não está suspenso, o Tietchan voltava no banco e a dupla seria Hugo e Barros, pelo que a gente vê da forma de trabalhar do Tietchan. Mas, essas coincidências do futebol, ele acabou entrando e nem sei como é que ele vai fazer para o jogo do Fortaleza, que o Cuesta vai estar disponível. E aí, voltando para a questão da lateral, ficou muito claro que fez falta hoje, porque tem jogos e jogos. O Vasco tem jogos que ele vem construindo muito por dentro, bola de pé em pé, e o Puma, mesmo jogando de pé trocado, foi muito bem em vários jogos. Sendo que hoje o jogo estava um pouquinho diferente. O Vasco não estava costurando tanto a bola, era aquela transição mais, e quando a bola chegava ali na esquerda, toda hora o Puma dominava, fingia que ia fundo, trazia por dentro para tentar cruzar essa bola na área. E não estava funcionando. O Diniz, muito de maneira acertada para mim, tira o Puma no intervalo e bota o Piton, e o Piton melhorou isso. Melhorou, ele ia mais para a linha de fundo, te dava a opção de cruzamento, me incomodou um pouquinho, apesar de ter feito um bom jogo ofensivamente. O Robert Renan abusando um pouco da saída de bola, teve 2 jogadas seguidas que o Piton passa para receber a bola no fundo, em vez dele dar para o lateral, mais adiantado no campo, ele tenta cruzar, quase que do bico da área um pouco mais para trás, meio querendo puxar a responsabilidade para ele, ele ainda errou os 2 cruzamentos. Depois ele voltou a acionar ali a bola para o Piton e a coisa já deu uma clareada. Então, falando da escalação, eu não posso criticar o Diniz porque eu teria colocado o mesmo time em campo, tá? No jogo de hoje, eu imaginava que o Vitória ia jogar de bloco baixo, o Vasco ia acabar acessando muitas laterais e o Verratti poderia ser importante no jogo aéreo, mas isso que é importante a gente ver, que nem sempre o que a gente pensa dá certo. Eu teria errado como o Diniz na escalação de hoje. O que eu sugeri do Piton acabou sendo um acerto no segundo tempo, e o que eu pensei para o Verratti acabou dando errado no primeiro tempo. O Verratti, mais uma vez, fez um péssimo jogo com a camisa do Vasco. E tem 2 Vascos. Tem o Vasco do primeiro tempo, tem o Vasco do segundo tempo. Queria só traçar aqui um parênteses para fazer um comentário, que é importante a gente frisar que no primeiro tempo estava um calor desgraçado e um sol muito forte. Só ali ao lado da social e um pouquinho de faixa de campo ali que tinha uma sombrinha para jogar. De resto, um calor danado, deu até pena dos jogadores no banco de reservas, a galera botando colete em cima ali da coberturazinha ali do banco. Teve jogador vendo o jogo em pé
e enfiando a cabeça no teto para o sol não pegar, deixar pegando mais da barriga para baixo. Tava um negócio ali meio brabo. Eu já joguei bola em São Januário, sei bem como é que é jogar com um calor desgraçado lá na Colina Histórica. Então isso atrapalha um pouco. Não sei se dá para dizer que isso foi suficiente pro Vasco fazer o primeiro tempo de merda, desculpa a expressão que o Vasco fez. Isso serviria pro Vitória também. Então isso não pode ser parâmetro. Atrapalha, o ritmo do jogo fica mais cadenciado, fica mais lento, mas a falta de postura e a falta de atitude que os jogadores do Vasco tiveram no primeiro tempo não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Os jogadores do Vasco deveriam ter vergonha pelo primeiro tempo que eles fizeram hoje em São Januário. Não sei se por ter feito o gol muito cedo, o Vitória tá na zona, pô, tá mó calor, vamos meio que jogar se poupando aqui pro segundo tempo. Não sei se bateu isso, o gol saiu muito cedo, com 5 minutos, o gol do Nuno. Uma jogada que o Vasco marca pressão ali com 4 jogadores, o Ryan fuça ali, consegue roubar a bola, gira, acha o PH, pega, cruza e o Nuno... Aí nisso o Verratti é importante, tinha um jogador no Verratti, o outro meio que vai tentar fazer ou acompanhar ali e deixa o Nuno sozinho. O Nuno entra nas costas do lateral ali, sozinho, cabeceia, a bola ainda resvala na mão do Lucas Arcanjo e morre no fundo do barbante. Mas daí em diante, meus amigos, foi um Deus nos acuda. O Vasco ainda criou uma jogada muito bonita, com 23, uma tabela bonita ali. O PH, cara, hoje, ele fez algo que eu falei, opa, tem um negocinho melhorando no PH. Primeiro que o cruzamento dele melhorou, ele ainda erra um cruzamento ou outro, mas já tá um pouco melhor. Tem saído gols agora com cruzamentos do PH. Hoje o gol do Nuno, no jogo do Cruzeiro o gol do Ryan. E uma coisa que ele começou a fazer que antes ele não fazia, ele fazia muito aquela do pontinha burro, né? De baixar a cabeça, sair correndo e jogar a bola para qualquer lugar e seja o que Deus quiser. Hoje não. Hoje, por exemplo, o gol que o Ryan perde, e não era um gol difícil de fazer, é uma tabela que o Vasco faz, a bola abre no PH, em vez dele chegar cruzando, ele finge que vai cruzar, dá mais um tapa, o cara cai na dele, ele ganha ângulo, ele levanta a cabeça, o Verratti entra para receber essa bola até no chão para chegar dando um carrinho, e ele vê que a marcação fica no Verratti, e o Ryan acompanha, ele levanta a cabeça e dá um passe. Faz, Ryan, ele rola essa bola para trás, o Ryan vem batendo de canhota, a bola abre um pouquinho, ele chuta para fora. E ali acabou, O Vasco entrou num sono desgraçado. Na jogada seguinte, o Cantalapiedra faz o gol do empate, que é um gol patético. O Vasco todo torto, todo aberto, vou nem usar a expressão que eu usei no grupo de membros do canal. O lado direito todo aberto, o PH subiu para atacar, o Barros estava no meio ali fazendo nada, o Hugo um pouco fechado também, dava pro Barros ter feito a leitura, pô, se a gente perder essa bola que o PH tá na frente, eu vou cobrir a subida do meu lateral, e ele fechar. Não, a bola vem, o Eric domina, o Nuno já corre para não chegar, o Tietê que vem para chegar firme no cara entra mole, o Eric gira em cima dos dois, e aí mérito dele, ele vê o Cantalapiedra passando, o Vasco, e caraca, deu merda. Não sei se os jogadores do Vasco não imaginavam que o Eric ia ter essa facilidade de ganhar dos dois, e o Vasco poderia ter matado a jogada. Quando a galera vê que o Eric girou, não dava mais o que fazer. O lançamento dele é perfeito, o Cantalapiedra domina, dá uma pancada um pouco em cima do Léo Jardim, o chute foi forte, mas a bola passa meio que embaixo dele, e o Léo Jardim não consegue fazer a defesa. Um goleiro do tamanho que a gente coloca o Léo Jardim, o que a gente espera dele, tá faltando uns milagrinhos dele. Ele deixou de fazer milagre e tá falhando. E aí agora eu vou falar dos 2 gols do Vitória. O gol da virada e depois o do empate do 3-3. E o Vasco continua na morosidade, mesmo tendo tomado o empate. Tem a pausa para hidratação, o Diniz dá um esporro do caramba nos jogadores e parece que o esporro sofreu o esporro deu um efeito contrário. Em vez dos caras acordarem, parece que ficou pior. Porque o Vasco toma um gol ainda mais imbecil. Uma bola parada, um cruzamento fraco, não é uma bola rápida, é uma bola que vem, aquele famoso balãozinho que a bola vem caindo. O Léo Jardim, que tem esse defeito que não é de hoje, ele melhorou a questão de jogar com o pé, tem tocado bem a bola, ele se apresenta para passar. Ele contra o Botafogo foi brilhante na questão de jogar de líbero, bola no fundo ele vinha, tirava de cabeça, dava um chutão. O Diniz acrescentou essas 2 ferramentas ao jogo dele, mas um defeito grave que o Léo Jardim tem e parece que não tem solução são as saídas de gol. O Robert Renan entra mole na jogada,
o Halter atropela ele, sendo que o cruzamento foi tão água de salsicha numa posição que o Léo Jardim tinha obrigação de sair e fazer a defesa. Eu acho que nem o Halter acreditou, porque quando a bola vem viajando, o Robert Renan trupica e cai, do nada ele fica sozinho, o Léo Jardim refuga e não sai, e a bola cai. Ele meio que parece que toma um susto e só estica a perna. Ele dá um totozinho, o Léo Jardim não sai, ele não pula para tentar fazer a defesa, ele fica no meio do caminho. Ele sai e fica com cara de gol contra, olhando para a jogada, e o cara faz o gol. Meu amigo, aquilo me deu uma raiva, me deu um ódio, o sangue esquentou. Foi 4 minutos depois da parada técnica, e o Vasco ali tentou ainda uma gracinha com o Ryan 2 vezes, um cruzamento do Coutinho, que a zaga corta, pega no Ryan e vai para a linha de fundo. E o Ryan também ali tentou um chute, um lançamento lindo do Coutinho, ele explode na velocidade e chuta de direita na rede pelo lado de fora. Ali, eu acho que o Diniz falou, é a hora de tirar o Verratti, botar o Ryan de 9 e meter o Andrés Gomes na partida. Eu fiquei muito nítido com isso na cabeça. Olha que a gente vê o primeiro tempo, o Verratti não foi perigoso ver nenhuma. O máximo que dá para falar é que ele dentro da área gera uma preocupação pro time adversário e aí sobra um descuido para alguém. Porque o gol do Nuno pode dizer que o Verratti pode ter ajudado nisso, e o gol que o Ryan deveria ter feito, que ele abre demais aqui a chapada e chuta para fora, dá para dizer que pode ter rolado uma preocupação que a zaga afundou, e o Ryan ficou livre ali para finalizar. Muito mérito do PH nessa jogada, mas a faixa era do Coutinho e o Ryan explodindo na velocidade, chutando para fora. Acho que o Diniz falou, Verratti, deu, irmão. E o Verratti não pode reclamar do seu treinador. Foi até patético ele sair reclamando, jogando coisa no banco, chutando as coisas no jogo do Palmeiras. Porque se tem uma coisa que ele tem que ter pelo Diniz, é respeito e gratidão. Porque o que o Diniz está fazendo por ele é algo de pai. Porque o Verratti está jogando mal e está quebrando a bola há muito tempo. Com muita pressão, com muita reclamação, com muita crítica da torcida, o Diniz de uns jogos pra cá começou a tirar o Verratti. Com 40, 38, aí ele começou a mudar. Começou a tirar com 20, com 12. Hoje foi a primeira vez que o Diniz tirou o Verratti no intervalo e eu acho que foi um sinal. Eu virei hoje, inclusive no grupo de WhatsApp do canal, eu falei, tem coisa na vida que às vezes a gente não entende. Parece que é uma coisa que tá vindo para dar errado, mas no final de contas, às vezes é só uma preparação para algo maior. Eu até brinquei com a galera, 2-1, cabeça quente, eu já tava pensando até que o empate não era do pior dos resultados, porque pela circunstância, né, não antes da bola rolar, porque tava caindo para 2 pontos. Quando eu comentei, galera, a tabela tá traiçoeira, todo mundo ganhou, tem esse confronto Vasco-Vitória, não vai acontecer. Mas se o Vitória ganha do Vasco São Januário, caia para 2 pontos. O Juventude joga agora às 6h30 com o Fortaleza em casa. Se ele ganhar, o Juventude seria o segundo da zona 4. A gente tendo um jogo duro aí pressionado, com Fortaleza no Castelão. Então a galera, tá de sacanagem, vamos só olhar para cima. Ainda não. Agora, acho que deu para solidificar de vez. Mas olha como 2 rodadas, a gente tinha aberto para 8 e podia ter fechado a rodada hoje em 2. Então o campeonato ainda está um pouquinho traiçoeiro. Eu quero me fincar ali na primeira página e brigar ali entre o São Paulo e o Fluminense, e o Red Bull também, mas o negócio ainda está um pouco esquisito. O campeonato está muito embolado. Se o Santos ganhar hoje, tomara que não ganhe, mas se o Santos vencer hoje, o Santos vai para 31, irmão. Do Santos ali, do Inter para cima é maluquice. 2 rodadas atrás, o Grêmio estava em 8º, o Grêmio já caiu para 14º. Olha que maluquice tá. Tá todo mundo 1 ponto, mesmo ponto, 2 pontos. Tá muito louco o campeonato, tá? E aí, voltando no que eu tava falando, eu falei, olha, sobre essa questão de às vezes algo que parece que é ruim depois para ser bom, se o Vasco não tá perdendo de 2-1 pro Vitória, com o Verratti jogando o que ele jogou no primeiro tempo, talvez o Verratti não tinha saído. E aí eu virei pra rapaziada no grupo de WhatsApp, eu falei, o Vasco pode virar o jogo sem o Verratti e fica aquele carimbo de deu, né? Chega. Já deu, né? Ninguém queria isso. Eu queria que o Vasco metesse uma goleada hoje, 3-0, 4-0, tranquilo. Claro que eu queria. Não queria que o Vasco passasse esse sanhaço desgraçado para ganhar o jogo. Mas por outro lado, já que isso se apresentou pra gente, pega
o ataque e a movimentação do Vasco sem o Verratti, com o Ryan de centroavante, com o Andrés Gomes na direita, tendo uma dobradinha com o PH, fica uma velocidade desgraçada e muito drible, porque tanto o PH tem drible como o Colômbia. O colombiano entrou fazendo uma fumaça desgraçada hoje ali. Pro lado esquerdo, você já fica já mais técnico, né? É muita correria para um lado e já um pouco mais de cadência e pensamento pelo outro, né? Principalmente com a entrada do Piton na vaga do Puma e o Nuno caindo ali. Ficou um lado mais técnico e um lado mais de porrada, drible e velocidade. E o jogo foi outro, cara. E aí o Coutinho, o Tietê, o Nuno, quando cai por dentro, cara, você tem opção. Você tem que jogar uma bola na área. A gente não tá perdendo hoje em nada sem o Verratti no jogo aéreo. Nada. Com 1 minuto, o Vasco quase empata o jogo com o cruzamento do Nuno. O Gomes e o PH fazem uma tabelinha, o Gomes vem trazendo, acha o Coutinho acha o Nuno corta, cruza, o Ryan na pequena área perdeu o gol. Cabeceou, a bola passou raspando. Os 2 gols anteriores do Ryan foram de cabeça. Um em jogada de escanteio e o outro um cruzamento do PH. O Ryan tá fazendo mais gol de cabeça hoje que o Verratti. Sendo que o Ryan, ele te dá jogo aéreo, o Ryan te dá puxada de contra-ataque, o Ryan te dá a possibilidade do Coutinho fazer uma tabela com ele, porque o Ryan tem qualidade, o Ryan é grandão e é forte, o Ryan faz pivô. O Ryan hoje é um 9 completo, cara. Tem uma galera que... A grande temporada do Ryan no Vasco em 25 é de ponta. Mas eu ainda gostaria de ver mais o Ryan de 9, ainda mais tendo o Andrés Gomes agora. Mas tô satisfeito, ele de ponta, ele de 9, ele vai bem nas duas. Mas o que mais tem agora é opção. Roubou uma bola contra-ataque, Coutinho tem uma fatiada boa, ele quase empata o jogo no lance do primeiro tempo. Então fica uma grande troca de posição e movimentação e o time fica leve, cara, sem o Verratti. O Verratti é aquele postezinho parado na área, joga a bola para ver o que ele vai fazer. E quando o time precisa construir de pé em pé, tem uma jogada no primeiro tempo, o Vasco recupera uma bola, sai jogando. Eu não lembro quem toca no Verratti, eu acho que é o Nuno. E aí tem um jogador do Vasco passando na direita, o Verratti vai tocar a bola, toca errado, acho que era pro PH, ele joga a bola nas costas. O jogador do Vitória domina, gira e dá uma porrada pra nossa sorte, o chute vai pra fora. Imagina se sai o gol naquela jogada ali. Então ele atrapalha o time, cara. Eu vou falar o que eu falei no jogo do Palmeiras. Eu não gosto de criticar o Verratti, eu detesto falar mal dele, eu tenho carinho. Apesar dele estar me irritando por culpa, na minha opinião, do Diniz, que já era para ele ter saído do time, e o Diniz insiste, eu começo a pegar ranço de um cara que eu gosto. Porque a culpa não é dele, o treinador escalou e tá em campo. Mas era para ele já estar no banco já há muito tempo. E aí ele vai ficando, ele não sai, e ele vai me irritando, cara. A minha esposa mesmo vendo o jogo comigo, ela fala, cara, para de falar dele, já ajudou muito a gente e tal. Mas é a gente que vê todos os jogos, entende e sabe o que tá acontecendo, começa a te irritar, cara. Vira um problema, porque ele joga mal todo jogo e não sai, pô. Então o segundo tempo do Vasco hoje é outro. E pelo amor de Deus, Diniz, você deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 oportunidades pro Verratti. 15. Deu, irmão. Se você escalar o Verratti de titular no jogo do Fortaleza, tu vai tomar uma senhora chamada de esporro da torcida do Vasco, pô. A galera vai querer comer teu fígado. Porque deu, cara. Deu. E pra mim, o Diniz tá começando a demonstrar que pra ele também tá dando. Começou a tirar com 20, com 15, com 10 no intervalo. O próximo passo agora é ele não jogar. E o Vasco virou um jogo duro, um jogo difícil, sem o Verratti. Então tem vida sem o Verratti. O Vasco tem feito gol com ele e sem ele. Sendo que quando ele tá fora do campo, o time ajuda. E outra, começa ali com movimentação, troca de passe, ataque mais móvel. Não tá funcionando, tá empatado, tá perdendo por um gol. Meu irmão, o que acontece no final do jogo? Abafa, bola na área, porra, entra o cara, pô. Não tá dando certo, não tá funcionando. Irmão, ele vai entrar mais fresco, mais inteiro, vai pegar o adversário mais cansado, ele é um cara de 37 anos de idade já. Irmão, abre a bola aí na lateral e joga a bola na área, pô. Como é que o Vasco ganha o jogo hoje? Óbvio que o Vasco tinha um jogador a mais. Meu amigo, o Diniz meteu 2 centravantes, pô. Vai Ryan e GB pra dentro da área, 2 torres gêmeas. E, meu amigo, vamos tentar aqui pelo chão. Não deu, abre do lado e joga a bola na área. E o Vasco ganhou. O Vasco poderia ter ganho o jogo hoje assim, com o gol do Verratti.
Mas não com o Verratti esfarelando, irritando, matando o torcedor de raiva o jogo inteiro. Num jogo que está precisando o placar, e com esse time móvel, o Leve não tivesse ganhando, ó. O GB tivesse... Não digo o GB, porque hoje quem teria que ser o 9 era o Ryan e o Gomes ou o DVD nas pontas, mas hoje, pra mim, o titular seria o Andrés Gomes. Pô, tá precisando o placar, bota o Verratti, cara. Então, assim, foi um sufoco desnecessário. Por outro lado, esse tipo de coisa dá casca ao time também, porque é aquela coisa de acreditar, de não desistir, de mostrar para os adversários que para ganhar do Vasco vai ter que sofrer, vai ter que chorar. Se demole, porra, se abrir a perna, a gente vai para dentro. E olha que notícia importante e ao mesmo tempo boa e ruim. Vocês sabiam que o Vasco, com os 4 gols marcados hoje contra a equipe do Vitória, tem o segundo melhor ataque do campeonato, empatado com o Palmeiras e com o Mirassol. O Palmeiras meteu 3 gols hoje, o Mirassol não fez gol no Corinthians e o Vasco chegou a 42 gols marcados no campeonato. O Palmeiras tem 42, o Mirassol tem 42. Sabe só quem tem mais gols que o Vasco no campeonato? O Flamengo, que tem esse elenco caro, recheado de jogadores, etc. O Flamengo tem 50 gols no campeonato. E o Vasco tem uma das piores defesas. Se não é o sistema defensivo do Vasco nesse campeonato, o Vasco estava brigando lá em cima, pô. Agora, a gente percebeu uma melhora com o Hugo e o Barros de cabeça de área, com o Cuesta e o Renan na zaga. Sendo que o Vasco tá com um probleminha. 3 gols contra o Palmeiras, 3 gols de novo hoje contra o Vitória. Não dá, irmão. Não dá pra fazer 4 gols todos os jogos. Ah, o Cuesta já tá mostrando que, porra, ele é imprescindível. Não tenho dúvida que ele vai melhorar. Porque não é só o Cuesta. É o Cuesta na zaga e é o Hugo pegando um pouco mais do lado ali do Barros. Só que tem um detalhe. Uma observação que eu queria fazer. O Robert Renan com a bola no pé, um leão, joga um absurdo. Às vezes até força um pouco, insiste um pouco nele, quando às vezes a jogada é para um outro companheiro e não para ele. Mas maravilhoso com a bola no pé. Só que ainda tá me faltando mais confiança nele zagueirando. O gol da virada do Vitória, o Halter atropela ele sem fazer falta e ele cai sentado ali e toma o gol. O gol foi em São Januário, do Ceará. O maluco balanca ele para dentro, para fora, cruza, olhar o Jardim espalma e o rapaz lá cutuca a bola pro fundo da rede lá e faz o gol. Eu tô sentindo ainda falta dele como zagueiro. Com o Cuesta em campo, a coisa equilibra, porque o Cuesta é mais caçador, ele mastiga muito a bola, eles vinham jogando com o Hugo e Barros na frente da área, então o Renan estava mais protegido. O Puma também vinha num bom momento defensivo, mas com esse time hoje mais exposto, atacando mais, aberto, e ele com o Hugo do lado dele, sem o Hugo à frente dele junto com o Barros, e o Vasco com esse jogo de transição maluco, não senti firmeza no Robert Renan zagueirando, tá? Ali segurando a parada. Então, assim, tem mostrado a falta que o Cuesta faz. Então, pensando pro resto do ano, me preocupa ainda a ausência de um zagueiro pelo lado direito para ser reserva, porque toda hora não tem um Cuesta, é o Hugo que vem para volância, tá bom? Então, parabéns ao Vasco pela vitória. O Diniz foi corajoso, confesso que quando ele tira o Tietê e bota o David, me incomodou um pouco. O GB, não a entrada do GB que eu acho que ele acertou. Eu teria tirado o Tietê para botar o GB e explico. Porque o Vasco estava atacando muito e querendo desesperadamente a vitória, sendo que era perder uma bola ali e o time do Vitória tinha o Romarinho e o Oswaldo Fresco, que tinham acabado de entrar, que são jogadores que sabem fazer gol e poderiam ter matado o jogo. Do mesmo jeito que a gente foi lá e fez o gol, a gente poderia ter tomado um gol numa transição. Então eu fui favorável à entrada do GB, mas eu não teria tirado ali o Tietê.
eu não teria tirado o Barros, eu teria tirado o Tietê. Eu continuaria com o volante, mas teria mais um cara ali para me ajudar nessas transição defensiva. Graças a Deus deu certo, o Vasco acabou achando a vitória, e o Diniz é isso, cara. Ele é um cara que não tem medo de arriscar, de ir para cima, de tentar buscar o resultado. Às vezes dá certo, como aconteceu hoje, e às vezes dá errado. O jogo do Palmeiras, para mim, houve um erro de escalação dele. Eu até falei que o meu time teria começado com Cocão e Hugo Moura na cabeça. Cocão e Hugo Moura na cabeça da área. Eu não teria entrado com o Tietê, que vinha de uma inatividade, jogando do lado ali do Hugo, tá? Então eu teria entrado com outra formação. Ele optou pelaquela, mas tem dia que acerta, tem dia que erra, faz parte do futebol. Tá bom? Então parabéns ao Vasco pela vitória. O Juventude, ó, tá ganhando do Fortaleza, tem 34 minutos, tem muito jogo para rolar ainda, mas já é um resultado que eu comentei aqui que poderia acontecer e o Vasco ficar todo embolado. Vai uma outra curiosidade. Próxima rodada, Vasco e Fortaleza. Se o Vasco vencer, o Vasco chega a 36, o Fluminense recebe o Juventude, que tá ganhando aí. Se ganhar, o Juventude dá um respiro ali, e principalmente o Juventude dando uma secadinha na equipe do Santos. O Juventude vem para o Maracanã contra o Fluminense na outra rodada, com a possibilidade, quem sabe aí, numa combinação de resultados, de empatar em pontuação com a equipe do Santos. Mas se o Fluminense não ganhar o jogo no Maracanã, empatar ou perder, tem Vasco e Fluminense na outra rodada. Mando do Vasco, o Vasco deve ter mais torcida no Maracanã, e se a gente vence o Fluminense nesse confronto direto, empata em número de pontos, empata em número de vitória, e o Vasco provavelmente fica na frente do Fluminense no saldo de gols. Então a gente pode, daqui a 2 rodadas, se fincar na primeira página da tabela e pegar o Fluminense. Lembrando que o Fluminense tem 2 jogos atrasados, tá? É uma vantagem que eles têm contra a gente. Mas seria aquela coisa de dar uma cutucada, um esquentazinho para a final da Copa do Brasil. E, minha rapaziada, chegamos, ó. Estamos na mesma parada aqui. Então, gostaria muito que daqui a 2 rodadas eu venha falar. Lembra que eu falei no jogo do Vitória? Mas calma, um jogo de cada vez. Tem o jogo do Fortaleza, o Fluminense faz o jogo em casa com o Juventude, também é favorito. E aí sim, no outro jogo, tem esse clássico aí no Maracanã, beleza? Vence o Vascão, saudações vascaínas, parabéns ao GB, que vinha entrando muito mal num sono desgraçado. Hoje o moleque entrou ligado, foi importante e marca o 2º gol dele pelo Brasileiro. Ele tinha feito um gol de cabeça contra o Red Bull, teria sido importante aquela vitória, mas o Vasco acaba dando um gol idiota pro Red Bull nos minutos finais. Não sei se vocês lembram disso. Um cruzamento, o Zé Gabriel fica olhando, e acho que o Léo Pelé, não lembro. E aí o cara vem e acaba fazendo a porcaria do gol. E a gente toma um empate no finalzinho ali, tá bom? Saudações vascaínas, vence o gigante e até amanhã. E ó, vou dar spoiler não, mas pros próximos dias vem muita novidade aí no canal Futebolaço. Espero que vocês gostem. Tamo junto.